Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para fazer mais um vídeo falando da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria ontem ter gravado, mas eu não consegui porque ocorreram algumas situações aqui em que o inimigo não estava querendo deixar eu me pôr de pé, mas eu fui ali para os pés do meu Deus, do meu Senhor, e mais uma vez Ele bradou e eu estou aqui. Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é maravilhoso, e eu só tenho a glorificar de pé o nome de Deus, porque eu estar aqui de pé é um milagre já. Eu sou um milagre porque o que o inferno queria, não ontem também, mas o que o inferno queria era me levar, era acabar com a minha vida, porque o inimigo ele já percebeu que eu tomei a decisão de viver por fé, e é justamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês hoje. O Senhor colocou no meu coração de falarmos sobre fé, um tema tão comentado, mas tão pouco praticado de forma real, porque nós dizemos que temos fé é algo muito simples, né? Hoje em dia a gente vê, né, muitas pessoas às vezes até usam aquela camisa escrito fé, né? Mas o que seria a real fé, né? O que seria a real fé? A real fé é como está em Hebreus 11, 1. É você ter a convicção e a certeza do que esperamos, ainda que nós não vejamos. Essa é a real fé. Jéssica, mas como é que eu vou acreditar numa coisa que eu ainda não vi? Pois é, né? É um pouco complexo falar sobre isso. É um pouco, como eu posso dizer, paradoxal a gente falar, porque quando a gente vive no mundo, a gente é criado da forma diferente, né? Todo acordo que a gente vai fazer no nosso trabalho, tudo que a gente vai fazer em casa, a gente primeiro quer ver para ver se a gente pode acreditar, né? Isso aí é comum do ser humano. O ser humano, para ele ter fé, ele primeiro ele quer ver se aquilo ali é real, para ele poder ver se eu posso confiar, eu posso fazer, né? O mundo ele nos ensina assim. E é natural do ser humano pensar dessa forma. Por exemplo, se você vai adquirir alguma coisa, você vai comprar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, tenho muito hábito de fazer compra online. Tem gente que não gosta, porque não tá vendo ali, né? Não tá vendo se é real, se o produto funciona, né? Então, a natureza do ser humano é essa, mas com Deus, a dimensão é outra. Quando você começa a viver por fé, e é aí que você começa a ser perseguido. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando você decide viver por fé, a palavra do Senhor já nos diz, tudo é possível para aquele que crê. Então, quando você começa a viver por fé, você está crendo naquilo que você não está vendo. Então, Deus ele vai vir. Quando você está ali orando, e você está falando, e você está determinando, isso vai acontecer. Pela fé, eu vejo, e é aquilo ali que você está pedindo. E aí, o inimigo ele fica furioso, porque ele sabe que Deus vai intervir pela tua fé, pela tua honra. Então, meus irmãos, ter fé é você
crer em algo que você ainda não viu, mas você sabe que vai acontecer. Jéssica, e como é que eu sei que vai acontecer? Aí é importante nós trazermos à tona aquilo que Deus já fez na nossa vida. Ainda você que não seja crente, que você não tenha entregue a sua vida a Jesus, eu posso garantir que Deus já fez algo na sua vida quando você menos esperava acontecer. Não é? Eu acredito que sim. Isso é porque Deus tem misericórdia de você. Agora você imagina quando você aceita Ele como seu único Salvador. Meus irmãos, não há nada. A palavra do Senhor já fala que todo justo, ele não mendiga um pão e ele fica passando fome. Todo justo que chega ali aos pés de Jesus e ele chora aos pés dele, Jesus vem e traz. Porque nós não devemos chorar aos pés do homem, devemos chorar aos pés de Deus. É a Ele que devemos contar, é a Ele que devemos depositar a nossa fé. Porque o que acontece? Nós muitas das vezes depositamos a fé no homem. A data que estamos comemorando hoje, né, simbolicamente, a data do nascimento de Jesus. Não há uma comprovação real de que Jesus tenha nascido no dia 25, mas o Natal, ele vai muito além. Ele vai muito além de uma simples troca de presente. O Natal, ele vai muito além de um banquete. O Natal é o momento em que nós devemos praticar o amor. Quando nós estamos reunidos com a nossa família, devemos esquecer todas as diferenças. Você que vive numa família que ainda não é cristã, não tire esse dia hoje para ficar ali julgando o fato dela não ser, dela não conhecer ainda a Cristo. Mas tem amor por ele, tem amor por ela que ainda não conhece. Sabe por quê? Porque ele só vai vir e ela só vai vir a Cristo pela força, pela graça de Deus. Não é na força do nosso braço. Então a maneira que nós, como cristãos, que somos entendedores da palavra e praticamos a palavra, nós devemos passar o amor. O amor àquele que ainda não conhece e, através das nossas atitudes, eles vão entender. E eles vão querer conhecer a palavra de Deus. Eles vão querer conhecer esse Deus de que tanta gente fala, porque eles vão ver a transformação de Deus em nós. Meus irmãos, esse final de semana, quer dizer, final de semana, sábado é hoje, né? Mas eu tô querendo dizer assim, de quinta-feira pra cá, vocês não têm ideia do que eu tô vivendo aqui na minha casa, do que Deus está fazendo, movido pela fé. Quinta-feira eu tava numa situação aqui na minha casa, em que eu vi ali o meu marido preocupado com algumas coisas, mas eu falei ali pra ele, eu falava, amor, não fique preocupado. A palavra do Senhor diz, tudo é possível para aquele que crê que vai acontecer. E ele ali ficou um pouco cabisbaixo, e eu falei assim, amor, vamos orar. Oramos eu, ele e a minha filha de 2 anos. A gente tem as mãozinhas aqui. E começamos a orar e declarar a palavra. E, aliás, minto, foi numa quarta-feira. E ali, quando nós orávamos, eu sentia muito forte a presença de Deus. Muito forte, muito forte. E então, naquele dia eu tinha culto na minha igreja e o que mais Deus tem me ensinado é o poder da semeadura. E aqui eu não estou falando de dinheiro, antes que venham aqui aqueles que só sabem murmurar, mas Deus ama vocês também. E eu também. Eu tenho aprendido que é na mesma proporção que você dá, que você vai receber.
E você tem que ter fé nisso. Porque quando você faz uma semeadura de coração, você tem fé, você crê que Deus, Ele vai se agradar daquilo que você está fazendo de coração e Ele vai te dar em dobro. E ali eu fiz uma semeadura na minha igreja. No dia seguinte eu fiz uma outra semeadura. Meus irmãos, eu tive a ceia de Natal mais incrível da minha vida. Desde o início até o final de estar tudo posto na mesa, eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus para a gente ter o recurso para comprar as coisas. Eu vi a mão de Deus para irmos comprar as coisas, porque aqui no Rio, pelo menos, você vai ao mercado dia 23, você tem que ficar numa fila quilométrica de não sei quantas mil horas para você às vezes comprar uma coisinha. Mas até nisso, Deus teve a mãozinha dele ali. Chegamos em casa, fizemos as coisinhas, começamos a preparar. E aí o inimigo, ele fica o quê? Ele fica furioso quando você está glorificando o nome de Deus, porque ele não quer. Ele quer ver você ali como? Quer ver você derrotado. E eu sei o que eu vivi há 1 ano aqui na minha casa, quando eu vi que o inimigo queria fazer uma destruição terrível aqui na minha casa. E ontem eu já estava vendo uma situação diferente, mas aí o inimigo, ele fica o quê? Ele fica furioso, e aí ele quis me paralisar. Ele quis jogar situações em mim, e ali eu não conseguia nem me levantar da minha cama. Eu senti uma dor horrível, era muita dor, muita dor. Mas eu criei no meu Deus, eu continuei ali orando, eu continuei declarando que está em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza e a convicção de o que esperamos, mas não vemos, vai acontecer. E ali eu continuei orando, crendo. Cheguei até ir ao médico, fui. Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. Mas algo em mim ali ainda me deixava deitada na cama. Aí o meu marido chegou e ele falou pra mim: amor, por que você não faz aquilo que Deus já te ensinou? Já te mostrou o que você tem que fazer. Usa a tua arma. E ali eu entendi que Deus estava usando o meu marido para eu poder usar ali a arma que Deus me deu. Deus me deu a arma do louvor. Eu amo louvar. E ali eu me levantei daquela cama e eu comecei a louvar. Inclusive esse é o louvor que eu quero aqui compartilhar com vocês hoje. E no que eu comecei a louvar, eu vi a glória de Deus aqui na minha casa. Todos na minha casa estavam louvando do jeitinho deles e decretando ali a palavra. E eu sei que a partir dali eu já não estava mais sentindo dor. Eu comecei a me levantar, eu comecei a fazer as coisas aqui dentro de casa. E eu tive um Natal lindo. Não pela quantidade de coisas materiais que havia ali na mesa, mas porque a presença de Deus estava aqui. A presença de Deus está aqui. E onde Deus chega, o demônio, ele tem que bater em retirada. Em João 6,35 diz: Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Meus irmãos, essa declaração aqui que Jesus fala, ele está dizendo o seguinte: aquele que vem até ele e aquele que crê nele, nunca nada irá faltar. Nunca nada irá faltar. Seja algo relacionado a recursos, seja algo relacionado a sentimento, porque infelizmente há pessoas no dia de hoje, no dia de ontem, que ficam muito tristes, né? Ficam ali se sentindo mal porque estão sozinhas, às vezes perderam um ente querido, né? Nós estamos aí atravessando um momento complexo, que é um momento de pandemia, né? Muitas pessoas ainda, infelizmente, morrendo, e ali às vezes naquela época você se lembra daquela pessoa e você fica ali sentida. Mas o Senhor quer dizer algo muito importante aqui para vocês.
continuem batalhando. Não deixem de crer. Não desista. Creia. Tenha fé. Tenha fé que se hoje o momento que você enfrenta pode não parecer dos melhores, mas a tua fé vai te levar a um lugar muito maior do que o que você imagina. Desculpa. Creiam nisso. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. E Ele vai te levar a lugares muito altos. A palavra certeza no grego, hypostasis, significa aquilo que tem existência atual, substância, ser real. A palavra convicção no grego, elekos, significa verificação pela qual algo é provado ou testado. A partir desses significados, podemos reescrever o versículo de Hebreus 11:1 da seguinte maneira: a fé é uma substância real que tem existência atual a respeito das coisas que nós esperamos e é a verificação ou prova das coisas que nós ainda não vemos. Isso é você viver por fé. E, meus irmãos, eu venho aqui dizer a vocês, como servo do Senhor, como alguém temente a Deus, como alguém que tem temor à palavra de Deus, como alguém que ama a palavra de Deus e crê no que está lendo, no que está crendo ali, no que está vivendo. Ainda que vocês passem pela perseguição, às vezes todas as pessoas que vão estar ao seu redor vão chamar você de doido, de maluco, que você agora não faz outra coisa a não ser falar de Deus. Não se importem com isso. Não tirem os olhos de vocês do foco, que é Deus. Foi Ele que te criou, é Ele que te sustenta e é Ele que te vai elevar a lugares mais altos. A fé é um documento real assinado por Deus. Nesse documento consta a descrição de toda a nossa herança, de tudo que nós temos e recebemos de Deus e em Deus. Meus irmãos, tudo o que recebemos vem dele. Não se engane que você recebe algo porque você está só trabalhando. Não se engane que você recebe algo porque você é bonito. Não se engane que você recebe algo porque você, eu tenho um nível de inteligência. Não tem nada a ver. Você recebe porque Deus te deu. A inteligência que você tem, foi Deus que te deu. Esse emprego que você tem, foi Deus que te deu. A família linda que você tem, foi Deus que te deu. Então creia nele. Deposite a sua fé nele. Amém? Podemos ainda não ter tudo materializado de forma física, terrena, mas temos um documento real que comprova a existência de tudo que Deus já nos deu por meio de seu Filho Jesus Cristo. Às vezes nós estamos ali vivendo uma situação em que podemos não ter o recurso que queríamos, podemos não ter a pessoa amada ao nosso lado, podemos não ver os nossos filhos caminhando nos caminhos do Senhor. Enfim, eu não sei o que você enfrenta hoje, mas pela fé você deve decretar hoje aí na sua casa. Você tem que fazer essa oração. Deus, pela fé eu já vejo o meu filho convertido. Pela fé, eu já vejo o meu marido, a minha esposa convertida. Pela fé, eu já vejo uma situação financeira diferente na minha vida. Eu vejo prosperidade. Pela fé, eu vejo aquele parente que eu tenho fora do vício. Pela fé, eu me vejo curado, eu me vejo curada dessa enfermidade. Aí diz o nome da enfermidade. Pela fé, eu creio que eu vou ter um lindo ministério. Pela fé. E aí você vai decretar isso. E decreta em cima da palavra que está em Hebreus 11. Que a fé é a certeza e a convicção daquilo que não vemos, mas que se tornará real. Por isso somos chamados a viver por fé, crendo sempre nas verdades contidas no Evangelho e não nas situações e circunstâncias. Já temos o documento real em nossas mãos. O que está escrito é a verdade. O que não está escrito, nós descartamos e mandamos embora de nossas vidas.
Então o que é mentira? O que o demônio fica querendo falar na nossa cabeça. Que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai ser curado. Que aquela pessoa não tem salvação. Isso tudo é mentira do diabo. Deus já nos disse que tudo é possível para aquele que crê. Então determine. A palavra do Senhor diz: não temas, creia somente. Nós temos tantos exemplos na palavra de Deus. Abraão é o exemplo, creio eu, o exemplo mais lindo de fé. Jó também. Mas eu gosto daquela passagem de Abraão, quando ele tem que levar o único filho dele. O filho que ele esperou com tanto amor. E ele tem que levar para que ele seja sacrificado. Mas ele não vai levar o filho dele com tristeza. Sabe por quê? Porque ele tinha fé de que Deus ia chegar e alguma coisa ia acontecer. E aí o filho dele pergunta: mas cadê o cordeiro? Vocês imaginam como é que Abraão respondeu o que ele respondeu a Isaac naquele momento? E quando ele estava ali já pronto para realizar, Deus chega e fala: não, eu vi a sua fé. E ele traz o cordeiro para ser abatido. A nossa fé deve ser assim. Ainda que, meu marido gosta de falar assim, ainda que seja no final dos 45, Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai deixar você viver nessa situação que aparentemente parece que tudo acabou. Não vai. Creiam nisso. E um dia eu estava, acho que eu já contei isso aqui, não lembro. Mas testemunho de fé é sempre bom. A gente está retomando. A gente deve lembrar. A palavra do Senhor já diz, né? Que nós devemos trazer à memória a esperança. Então nós devemos trazer à memória aquilo que Deus fez. Aquilo que nos trouxe esperança de que Ele é vivo. E Ele vai fazer mais uma vez. Eu estava chegando à casa da minha mãe, junto com a minha filha, e nós íamos para um culto numa igreja perto dela. E aí eu me deparo com a seguinte situação. Minha mãe estava trancada em casa, não estava achando a chave dela, o meu padrasto havia saído. E ali ela falando: eu não tenho como sair. Eu falava: mãe, mas você já procurou direito? Você já viu aí? Não, eu já vi, não está em lugar nenhum. E aí ali os vizinhos dela, né, povo muito carinhoso, muito acolhedor, ficou ali realmente preocupado. Mas muitos diziam assim: não, só quem vai resolver esse teu problema aí é o teu marido, quando ele chegar é ele que vai abrir. E ali eu falava: eu amo meu padrasto, ele é uma pessoa maravilhosa, mas Deus está acima dele. Quem vai resolver esse problema aí é Deus. Deus vai fazer. E ali eu sozinha falava isso. Tinha gente que estava rindo da minha cara, tinha gente que estava falando que eu era doida. Mas tinha um rapaz que estava do meu lado, que ele ficava assim olhando, e ele não era conhecedor da palavra de Deus, acredito eu. Ele não era, mas ele ficava ali, e ele ali tentando, né, na forma natural, tentar abrir ali a fechadura, fazer alguma coisa. E eu ali, eu peguei a minha espada. E eu comecei ali. Eu gosto sempre, quando eu vou fazer uma oração muito específica, quando eu estou ali no meu momento a sós com Deus, eu gosto de pegar a minha Bíblia e abrir ao aleatório. E aí eu deixo que Deus me diga o que Ele quer me dizer. E aí ali eu fiz exatamente o que eu acabei de fazer aqui agora. E ali Deus me trouxe uma palavra para eu orar em cima. E aí ali eu comecei a orar. E eu comecei: Deus, a minha mãe, ela quer ir para a tua casa. Ela quer ouvir a tua palavra. O inimigo está querendo aqui deixar ela trancada dentro da própria casa para ela não poder te adorar. E eu não aceito isso. E ali eu declarava a palavra. Estava lendo ali a palavra que Deus me trouxe. E eu declarava: tudo é possível para aquele que crê. Eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Porque o Senhor é dono do céu, da terra, do
ouro, da prata, o Senhor que criou tudo isso aqui. Então o Senhor vai abrir essa porta, porque para o Senhor nada é impossível. E detalhe, naquele dia Deus tinha colocado no meu coração aqui de falar algo relacionado à chave. E eu não, obviamente, né, eu não sabia de que isso ia acontecer, mas naquele dia Deus tinha me dado esta palavra, que eu tinha que falar alguma coisa, não me lembro agora o que foi, mas eu lembro que eu falei alguma coisa relacionada à chave. E ali eu falava: Deus, o Senhor me trouxe justamente isso hoje. O Senhor me falava sobre chaves, Pai. E agora aqui nós precisamos de uma chave física, de uma chave real, que a minha mãe não está achando. E ali meu padrasto ligando para ela, falando: melhor você não ir. Isso aí está acontecendo para você não ir. E aí ali eu falei: opa, é para minha mãe ir sim. Porque não há nada que impeça minha mãe de adorar a Deus. Não há nada que nos impeça de adorar a Deus. Porque o inimigo quer isso, ele quer botar na nossa cabeça que a gente não pode. Que vai haver empecilhos que a gente não vai conseguir. Só que isso já caiu por terra em nome de Jesus. E ali eu continuei orando, continuei clamando. Sentei ali numa escadinha, tem no pé da porta dela, continuei orando e clamando. Aí daqui a pouco eu escuto a minha mãe lá de dentro da casa. Meu padrasto ligou para ela, quando eu terminei, né? Fechei minha Bíblia, terminei minha oração. Eu escuto a minha mãe lá de dentro, falando alguma coisa assim: o short eu ainda não vi. Meus irmãos, essa chave estava dentro de um short, que segundo a minha mãe, estava no local mais improvável da casa. Mas, meus irmãos, quando Deus chega, quando você tem fé, acontece. E ali ela achou. Meus irmãos, essa foi uma das experiências mais lindas que eu já tive com Deus. Pode parecer uma coisa boba, mas já estava numa chave. Mas o mais lindo não foi a chave aparecer. O mais lindo foi o agir de Deus naquele momento, porque aquele rapaz que estava do meu lado, que não era conhecedor da palavra, ele viu ali um ato de fé. Ele viu um ato de fé, ele viu ali alguém orando e crendo naquilo que Deus ia fazer. E aí ele falou assim: Dona Lúcia, a sua filha é uma mulher de muita fé. Eu vi, a senhora não viu, a senhora estava lá dentro, mas eu vi a sua filha aqui orando e ela determinava mesmo que ia acontecer. E tá aí, e aconteceu. E ali eu pulava de alegria. Aqui eu não tô falando isso, não sou eu que tenho que ser agradecida, é Deus. E ali foi justamente o que eu falei pra ele. Eu falei: mas não sou eu que tenho que ser agradecida, não, é Deus. Isso aqui aconteceu, por quê? Porque quando você declara a palavra, você vive a palavra e você verdadeiramente crê, acontece. E ali aquele dia a gente foi para a igreja, ouvimos uma palavra linda, algo maravilhoso que Deus nos trouxe naquele dia. E eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. Meus irmãos, tenham fé. Esse é um dos testemunhos que eu tenho. Um dia eu creio que Deus ele vai me abençoar e um dia eu quero escrever um livro. Deus colocou esse desejo no meu coração de escrever um livro falando sobre fé. E eu tenho muitas experiências com Deus, como eu creio que você também tem. Então, é isso que nós devemos nos lembrar quando a situação parecer que não tem como se resolver. Tem sim, tenha fé. Que o mesmo Deus que fez essa situação da chave que eu falei, o mesmo Deus que curou tantos personagens na Bíblia, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, ele é poderoso para fazer o teu milagre. Hoje nós estamos comemorando a chegada daquele que veio para nos salvar, para nos libertar. E antes da chegada dele, Isaías dizia, ele tinha fé que isso ia acontecer. E ele declarava isso, e não foi no dia seguinte que aconteceu não, foi muito tempo depois. Então, meus irmãos, não se preocupem. E às vezes isso é complicado, porque nós, por natureza humana, a gente quer uma coisa de
de hoje para amanhã. É natural do ser humano. O ser humano, ele é ansioso. Mas quando conhecemos Deus, a palavra do Senhor diz: não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas entregarmos as nossas preocupações a Ele e Ele nos trará a paz. Então, nós que já conhecemos, devemos entender isso. Devemos entender que a ansiedade só vai nos levar a ruim. Agora, você viver por fé, você descansar no Senhor, você vai ficar de pé, você vai ser reerguido. Amém? Glória a Deus. Deixo essa reflexão para vocês e quero aqui poder compartilhar com vocês o louvor que eu estava aqui louvando ontem, em meio à situação a qual eu estava vivendo, em que diz que nós iremos ficar de pé. Podemos ser perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque vivemos por fé. Vamos declarar isso hoje. A melhor forma de nós comemorarmos a chegada do Rei dos Reis é dizendo que estamos de pé, porque Ele veio para nos salvar. Ele veio para que a nossa vida mudasse. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, estamos de pé. Uau! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. É o que nós cremos. Declare isso. Nação Santa, somos a igreja, Ei! Vivemos por fé, estamos de pé, estamos de pé. Declara bem forte isso agora, vai. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. De novo. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu
Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Minhamos pelo que vemos. Declare assim: o que nos move é o que nós cremos, é o que nós cremos. Nossa, lindo. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, estamos de pé. Meus irmãos, declaro, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. A Covid não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada para. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não vai prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Estamos de pé. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos de pé. Decrete isso hoje na sua vida. Você está de pé. Se Deus te levantou, Ele não te levantou em vão. Ele te levantou para que você, na tua fé, possa levantar outros. Porque Deus ele não levanta um para que esse um fique ali isoladinho. Não, Ele levanta esse um para que esse um se reúna com a igreja e que a igreja vá adiante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estou numa alegria muito tremenda. Porque eu sei o que Deus fez e o que Ele ainda vai fazer. Eu sei de onde Deus me tirou e onde que Deus vai me levar. E é isso que devemos ter, é essa convicção que devemos ter todos os dias. Ainda que venha a pior situação, lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida e não do que o inimigo quer que você se lembre. Amém? Um grandíssimo beijo para todos vocês que estão vendo essa mensagem aqui hoje. Um Feliz Natal, muito lindo, e que prevaleça o amor de Cristo na casa de cada um de vocês. Amém? Que o Senhor Jesus lhes abençoe sempre.